Bom dia, irmãos, uma vez mais, e queria desde já começar por agradecer o convite feito pela Igreja, na pessoa do pastor Marcos Ferraz, para juntos podermos estudar a palavra. Como há bocadinho partilhei na entrevista, feita amavelmente pelo irmão Sérgio, estar no seminário tem sido um percurso fantástico. Tenho aprendido muito e tenho tido uma comunhão boa com professores e alunos de várias denominações, raças, cores, culturas, e permite entender a beleza e o quão grande é o reino de Deus aqui na Terra. Muitas vezes estamos fechados na nossa igreja e, de facto, o seminário é uma boa forma de expandir e conhecer novos irmãos na fé. E desafio os irmãos a investirem tempo no vosso relacionamento com Deus, que é a base da vida espiritual, com o apoio destes pastores, professores e líderes que o seminário oferece. Só estando fortes na nossa relação com Deus, que eu posso dizer crescer para cima, é que nós podemos estar fortes para crescer para o lado, para crescer com os nossos irmãos e, acima de tudo, crescer para fora, que é a nossa responsabilidade, que é a grande comissão que Jesus nos deu. E é exatamente sobre crescer para fora que hoje venho falar. É um tema que temos falado na missão da Alta de Lisboa, que tenho estado a ajudar também, que é a missão, como quer os irmãos sabem, quer a Igreja de Queluz, quer a Amadora, a Igreja da Amadora apoia, e também é muito o foco do seminário. Mas antes de lermos a passagem, queria partilhar convosco alguns dados. Todos os anos, em Davos, na Suíça, realiza-se uma reunião que se chama o Fórum de Davos. É uma reunião que reúne os mais ricos e mais influentes do mundo. E nesta altura, foi o mês passado, foi apresentado também um relatório sobre como é que tem sido a evolução do mundo. E um dos capítulos falava sobre a riqueza. Nos últimos 2 anos foram gerados qualquer coisa como 42 mil bilhões de dólares. Em inglês chama-se trillionaires. São qualquer coisa como, imaginem o número 42 e a seguir escrevam 12 zeros. É este o número. É um número bem grande. Infelizmente, 2/3 desse valor ficaram nas mãos de 1% da população. E nos últimos 10 anos essa tendência tem sido exatamente igual. Cerca de metade da riqueza gerada nesses últimos 10 anos ficou na mão desse 1%. O relatório diz que em breve teremos a primeira pessoa trilionária. Um excesso de riqueza brutal acumulado. Mas o fim da pobreza, por outro lado, vai demorar cerca de mais ou menos 2 séculos. Só isso. E quando falamos de pobreza, não falamos de pobreza... algumas pessoas têm dificuldades. Não, estamos a falar de pobreza extrema. Cerca de 22% da população, mais ou menos 1/4, vive com menos de $1,90 por dia. Imaginem vocês terem que pagar tudo o que vocês têm que pagar com €1,70 por dia. Elas não vivem, elas sobrevivem. Diariamente levantamos para viver, para trabalhar, ou trabalhamos para viver? Fazemos realmente o que é importante? E a pergunta que hoje gostava de ajudar-vos a responder é: o que é realmente importante? O que é realmente importante para ti? E por isso ia pedir aos irmãos para abrirmos as nossas Bíblias em Lucas 16, 19 a 31, e juntos vamos ler a palavra do Senhor. Lucas 16, versículo 19 a 31. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Estando clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de recebeste os teus bens e a tua vida. Lázaro, igualmente os males. Agora, porém, ele está aqui consolado e tu em tormentos. Além do mais, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro, manda-o à minha casa paterna. Tenho 5 irmãos, que lhes deste testemunho, a fim de não virem para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai, se alguém for dentre os mortos, for ter com eles, eles vão se arrepender. Abraão lhe disse:
Se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se vão deixar persuadir, ainda que alguém ressuscite entre os mortos. Oremos. Bom Deus e maravilhoso Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo privilégio que é estudarmos em conjunto, Pai. E que sejas agora Tu e não eu a falar, Pai. E que seja algo que fique marcado nos nossos corações, para que seja não só teoria, mas prática, e para que, quando sairmos daqui, em todos os dias, em todos os momentos, nós possamos pôr em prática o que aprendemos. É tudo isto que eu te peço e agradeço. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Esta parábola é muito especial, ao ponto de existirem alguns que defendem que esta não é uma parábola. Por 3 motivos. O primeiro é, o seu conteúdo é muito rico em pormenores e em detalhes. E não é comum, se vocês pensarem nas restantes parábolas. É a única, e repito, a única, onde nos é dito o nome das personagens. Não há mais nenhuma parábola onde é referido o nome dos personagens. Ainda que à frente já vamos ver que Lázaro pode não ser o nome. E é apenas referido no Evangelho de Lucas. De qualquer das maneiras, esta parábola tem um contexto. Jesus acabou de falar sobre o Sermão do Monte nos capítulos 5 a 7. E nos capítulo 15 começa a falar sobre dinheiro. E sobre os perigos do amor ao dinheiro. E o perigo que leva a que muitas vezes não executemos os 2 mandamentos que Jesus disse, do qual depende toda a lei e os profetas, conforme vimos em Mateus 22, 36 a 40. E que são amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e todo o nosso entendimento, e amar o próximo como a nós mesmos. Então Jesus começa a apresentar esta parábola falando sobre 2 extremos da sociedade da altura e que, conforme vimos no Fórum de Davos, nada mudou. Vamos ler os primeiros 2 versículos, versículo 19 e versículo 20. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Ou na BPT, acrescentou ainda, havia um rico que se vestia com fatos caríssimos e todos os dias fazia grandes festas. Versículo 20. Diante do seu portão foi deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Então vamos conhecer a primeira personagem, que eu vou chamar, se calhar, o primeiro trilionário da história. Não sabemos o nome dele, sabemos que era apenas rico. Muito, muito, muito rico. Incrivelmente e ostensivamente rico. E podemos ver isso através de 5 pontos que são referidos nos versículos 19 e 20. Primeiro, apesar de não ser o primeiro ponto referido no versículo 19, eu começo por este. E dizia, todos os dias. Todos nós nos vestimos bem hoje, vim vestido bem aqui para estar na igreja, e quando vamos a casamento procuramos, principalmente as senhoras, vestirem-se muito bem. Mas isso acontece pontualmente. Para este rico não era assim. Era o seu modo de vida. Ele todos os dias vestia bem, todos os dias fazia grande festa. Era a sua forma de viver. E como é que ele se vestia? Ele se vestia de púrpura. A púrpura nos tempos de Jesus, não havia os métodos fabris industriais que temos hoje, era obtida de forma manual. E como? Um molusco muito pequenino, que tinha que ser apanhado em grandes quantidades, e deste molusco pequenino tinha lá um pigmentozinho em uma quantidade ainda ínfima, por isso eram precisas quantidades enormes de molusco ser apanhado e destruído para criar pigmento suficiente para uma única peça de roupa. A procura desses moluscos foi tão grande que algumas das espécies foram quase extintas na altura. A púrpura tornou-se o pigmento mais caro da antiguidade, ao ponto de ser considerado símbolo de riqueza e distinção, e na Roma antiga só o imperador tinha direito de usar. O famoso imperador louco Nero, inclusivamente, determinou pena de morte para quem utilizasse púrpura sem autorização real. Tal era o seu valor, prestígio e raridade. Por isso, na cor, já vimos que ele apostava forte. E na roupa também. A palavra usada no grego, e eu ainda não estudei grego, apenas fiz o primeiro ano, por isso ainda não cheguei às disciplinas mais duras, era byssus, acho que é assim que se diz. E referia-se a um linho egípcio muito especial. Tão especial que o seu toque parecia seda. Ele era tão especial que o seu preço era o seu peso 2 vezes em ouro. Por isso, 1 quilo desse linho era preciso ser pago com 2 quilos de ouro. E por último, terminamos com a palavra portão.
A versão em BPT usou a palavra, a maior parte de vocês deve ter porta, imagino eu, nas vossas Bíblias. E por isso é que é importante estudar as línguas originais. A palavra mais correta para português seria portão. E é natural que seja, porquê? Porque já percebemos que era alguém com muitas posses. Então não ia ter uma casa pequenina, não ia ter uma porta. Certamente vivia num palácio, num castelo, onde havia um grande portão. Já percebemos que isto era o seu modo dia-a-dia. Grandes roupas, grandes casas, provavelmente grandes comidas e grandes bebidas. Para quê? O versículo 19 responde a esta pergunta. Este rico, para ele todos os dias eram dias de casamento, todos os dias eram dias de festa. Esta era a sua forma de vida. Ele dava grandes festas, onde convidava muitas e determinadas pessoas, provavelmente como fazem no Fórum de Davos, onde só convidam aqueles que interessam, aqueles que conseguem fazer o mundo avançar da maneira que interessa para alguns, onde certamente havia muita comida, muita bebida e muita ostentação. Provavelmente, para quê? Para que todos pudessem observar o rico. Para que todos pudessem observar o eu do rico. O eu era o seu foco. Criticar o rico é fácil. Acabei de criticar em vários pontos. Mas seremos nós, cada um de nós, assim tão diferentes? Onde colocamos Deus quando escolhemos um novo carro? Onde está Deus quando pensamos numa casa ou num novo emprego? Em que lugar estamos nós? Quando vamos de férias ou pensamos como vamos planear o nosso fim de semana, onde é que está o nosso próximo? Pensamos se vamos servir ou 90% do tempo do nosso fim de semana e das nossas férias são para o nosso deleite e nosso lazer e se calhar nem 5% para os outros. Passamos de um extremo do rico para o extremo do pobre. E vamos ler o versículo 20 e 21. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia, esta palavra é difícil para mim, jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam na mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. A segunda das personagens, então, tem um nome, Lázaro. Ainda que alguns, Lázaro no grego e Eleazar no hebraico, não é um nome, mas uma expressão, que significa aquele a quem Deus ajuda. O que nos permite entender a condição espiritual do pobre. Ele era rico espiritualmente, mas era muito pobre materialmente. A sua condição era tão pobre, incrivelmente e humilhantemente pobre, que certamente se encaixava naqueles 22% dos tais $1,90 por dia. E nós podemos ver isso em 5 pontos. A Bíblia é muito rica. Primeiro, chagas. Há quem também, algumas traduções traduzem para úlceras. Na verdade, o que estamos a falar é de o corpo todo coberto de feridas cheias de pus. Tentem visualizar isso. Mas eram tantas, que ele não era capaz de andar. Ele tinha que ser transportado e foi deixado, se calhar por outros mendigos, à porta da pessoa mais rica da cidade, ao portão da pessoa mais rica da cidade. E porquê que o deixaram à porta, ao portão da pessoa mais rica da cidade? Porque a Torá dizia claramente, se houver um carente entre os seus irmãos, numa das suas cidades, na terra que Deus deu a vocês, não endureçam os seus corações, nem fechem a mão. Vocês devem abrir as vossas mãos e emprestar o suficiente para lhes faltar. De acordo com o Devarim, em capítulo 15, 7 e 8. No entanto, sabemos claramente que o rico não cumpria a lei, o que também nos permite perceber qual era a condição espiritual do rico. Depois dizia jazia. Ele não estava nem sentado, nem estava deitado. A palavra que é usada era jazia. Quando nós pensamos em jazir, o que é que pensamos? Mortos. O estado dele era quase como morto. Porquê? Porque não lhe era dado nada. O que é que ele queria? Ele queria migalhas. Porquê é que é usado o termo de migalhas? Não é usado pão. Na época de Jesus, era comum as pessoas ricas usarem o pão como guardanapo. Não havia guardanapos, os panos não eram assim tão comuns, então usavam o pão para limpar. Então, imaginem um pedaço de pão, comiam a côdea e usavam o miolo para limpar os dedos. O que é que servia? Esse miolo, acham que era comido? Não. Esse miolo servia normalmente para 2 coisas. Ou ia para o lixo, ou ia para alimentar os animais. E era isso que Lázaro queria. Lázaro queria apenas o miolo que era usado para limpar dedos sujos. E nem isso ele tinha.
porque provavelmente ia para os cães. Os cães, que ia pegar em dois aspectos nos cães. Na tradição rabínica, os cães eram quase tão sujos como porcos. E eles não eram animais domésticos, como nós hoje em dia temos casa, inclusive nós até temos animais dentro de apartamentos. E os cães não eram assim. Inclusive, na palavra original, não é usada a palavra kunarion, professor, penso que é assim que estou a falar bem. Normalmente é um diminutivo para cão, que é um cão doméstico, um animal pequeno, de porte, menos selvagem. Mas é usada a palavra kuon, que é usada para cão agressivo, um cão forte, que o rico teria naturalmente para se proteger. Quando temos muitas riquezas, temos medo de ser roubados, não é? Então, em vez de ter guardas, tinha cães agressivos. E por isso, quando estes cães agressivos iam lamber as feridas ao Lázaro, ele passava a ser, o exterior dele teria que ser impuro na lei judaica. No entanto, e agora volto a pegar no tema de cães, estes cães selvagens, estes cães brutos, tinham mais misericórdia e mais compaixão pelo Lázaro do que o rico. O nosso bom Deus deu aos cães propriedades curativas na sua língua. Quem é que já viu um cão com uma ferida? Eles lambem as suas feridas. Porque a sua língua tem propriedades curativas. E provavelmente, aqui estou a especular, mas provavelmente era isso que eles iam fazer. O cão impuro, o cão sujo, tinha mais amor que o rico. Uma vez mais, um bocadinho para refletir. Nós também muitas vezes somos contaminados pelo padrão do mundo. Temos cada vez mais imigrantes na nossa sociedade. Temos cada vez mais imigrantes pobres na nossa sociedade, principalmente do Sudoeste Asiático. Mas quantas vezes olhamos e cuidamos com compaixão e misericórdia para os Lázaros deste mundo? Quando é que foi a última vez que deste comida a um sem-abrigo? Ou ajudaste, ou deste uma manta? Quantas vezes tiveste o cuidado de procurar irmãos, vizinhos, amigos que estão com feridas físicas, espirituais, foste visitar? Será que temos falta de amor ao próximo? Ou será que nos sentimos superiores, por vezes? Deixo para vocês pensarem um pouco. Versículo 22. Aconteceu morrer um mendigo, ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Jesus vai terminar no versículo 22 o enquadramento desta parábola. E reforça as duas personagens. De um lado, o que aconteceu? Rico morreu e foi sepultado. Provavelmente numa sepultura espetacular. O que aconteceu ao pobre? Morreu. Não é dito mais nada. Provavelmente, agora vou especular uma vez mais, até na altura havia cuidados com saúde pública. Provavelmente abriram uma vala comum, meteram lá para dentro e queimaram porque não ser um perigo para a sociedade da altura. Apenas sabemos para onde ele foi levado para o céu. Em resumo, até na morte de cada um deles, o rico estava aqui, no topo do mundo material, e o pobre estava aqui, nas profundezas da miséria humana. Mas Jesus tinha ensinado no Sermão do Monte, capítulo 6, versículo 20, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Lázaro, ou aquele a quem Deus ajuda, teve ao longo da sua vida um grande sofrimento, mas nunca tirou os olhos do sítio certo e atingiu o alvo, que era estar no seio do pai Abraão. Ele conseguiu. O destino do rico, vamos ver a seguir. Versículo 23 e 24. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Efetivamente, o destino deste rico foi o inferno Hades, condenado a um local de tormento eterno. Através dos versículos 23 e 24, vemos que mundo material, mundo espiritual. A inversão foi total. Aquele que tinha tudo passou a ter nada. Aquele que tinha nada passou a ter tudo. Agora percebemos que as riquezas, e confirmamos que as riquezas valem zero. Mas mesmo quando o nosso coração está centrado no eu, mesmo nesse momento, parece que nem o inferno é capaz de o mudar. O pensamento do rico continuava virado para si. Qual foi a primeira coisa que ele pediu? Água para si. E eu gosto muito do sentido do humor de Deus, de Jesus.
Reparem que o primeiro pedido que ele faz é para si e fala a quem? Ao pai Abraão e a Lázaro. Então vamos ver dois pormenores interessantes. Primeiro, ele chama pai Abraão. Mas ele só o podia fazer, certamente, por ser judeu. Porque se nós lemos em João 8,39, é ensinados que só é filho de pai Abraão quem faz as suas obras. Então ele não tinha direito de chamar pai Abraão a Abraão. E depois a parte mais espetacular para mim. Ele chama Lázaro pelo nome. Quantas vezes o rico ajudou Lázaro? Provavelmente nenhuma. Mas ele sabia o nome dele. Mas nunca se dignou a ajudá-lo. Apesar de ser isso que a Torá, a lei judaica, lhe dizia para fazer. Abraão responde então no versículo 25 e 26. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, ele está aqui consolado e tu em tormentos. Além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Não tenho dúvida nenhuma, porque sabemos a história de Abraão, e percebemos e conhecemos Lázaro na parábola, que se eles pudessem ajudar aquele rico, eles teriam ajudado. Mas infelizmente isso não é impossível. Não é possível. O abismo era, é e será sempre intransponível. A decisão onde vais passar a eternidade é feita agora. Não há alternativas. Não há plano B e não podes mudar depois. Mas há esperança. Confessa o teu pecado a Deus, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados, nos purificar de toda a injustiça, conforme vemos em 1 João 1,19. E tem os braços abertos, tal como o pai do filho perdido tinha os braços abertos para o seu filho. Não importa quem foste, não importa o que tu fizeste ou o que tu não fizeste. Deus está lá para ti. Não é possível uma não decisão. Nós temos que tomar uma decisão. E isso pode implicar ou não passar a eternidade longe de Abraão. Não há desculpas. Romanos 1,20 diz: desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido vistos claramente e compreendidos de tal forma que tais homens são indesculpáveis. Não há desculpas. Repito, a decisão onde vais passar a eternidade é feita agora. Abraão disse, e eu digo, o abismo é intransponível. No versículo 27 e 28, como dizem os nossos amigos brasileiros, caiu a ficha. Então ele disse, pai replicou, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. Tenho 5 irmãos, que lhes dês testemunho, a fim que não venham para este lugar de tormento. Só naquele momento, e após a explicação de Abraão, o rico entendeu que o seu destino estava traçado. Só naquele momento o seu coração mudou e ele, se calhar, pela primeira vez conseguiu pensar em algo que não ele próprio. Só então ele entendeu que era preciso mudar o rumo dos acontecimentos. Certamente os seus irmãos e as suas famílias iam ter o mesmo destino. O sofrimento dele, que há poucos, no versículo anterior era apenas físico, ele queria água para tirar o calor, passou a ser total, passou a ser também emocional. Isto é o inferno. O inferno é o tormento total. Cada um de nós tem pais, irmãos, primos, tios, vizinhos, amigos, que podem não ter o céu como certo. Será que nós sentimos esta urgência agora? Estás tu a dar testemunho e a aproveitar cada oportunidade. Não hesites. É mesmo urgente. Não percas uma oportunidade, porque amanhã pode ser tarde. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, vão se arrepender. Abraão disse, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se vão deixar persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. O rico teve uma vida inteira ouvindo Moisés e os profetas. Ele escolheu não os ouvir. Tinha acesso à lei, tinha acesso a todos os que falavam sobre o Senhor. Tinha a natureza que revela os atributos invisíveis de Deus. Tinha tudo para fazer o que era certo. Escolheu não o fazer. Ele escolheu não amar a Deus, ele escolheu não amar o próximo. Ele preferiu amar-se a si próprio. O seu amor era tão grande que mesmo que alguém viesse dentre os mortos, ele não ia mudar. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que viram exemplos, milagres, mais poderosos, ou pelo menos iguais, do que ressuscitados entre os mortos. Basta pensar em 2 ou 3
Adão e Eva estiveram com Jesus no paraíso, com Deus no paraíso. Faraó e os egípcios viram 10. Não foi uma praga, foram 10 pragas, 10 milagres. Israel passou pelo Mar Vermelho. Israel viu as muralhas cair ao som de trombetas. A cidade mais poderosa da altura. Israel viu o sol parar. E mesmo assim, muitos não foram salvos. Não é pelo um ressuscitado entre os mortos. Vão sempre existir pessoas com o coração duro. Mas com as devidas ressalvas, tu e eu somos Moisés e os profetas. É nossa responsabilidade pregar o amor de Deus a todo o mundo e a todos os perdidos. Agora temos a Bíblia, que é a revelação total. Eles não tinham, mas nós temos. Mostra claramente o plano de Deus, em que Deus prova o seu amor para connosco pelo facto de Cristo morreu por nós, sendo em nós pecadores. Agora somos justificados pelo seu sangue. Por isso vamos ser por ele salvos da ira. Antes éramos inimigos, agora estamos reconciliados, mediante a morte do seu Filho. E somos salvos. E nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação, conforme Romanos 5, 8 a 11. O mundo tem que saber isto. Cabe-me a mim, cabe a ti cumprir com a grande comissão, com urgência. Para concluir, volto à questão inicial. O que é importante? O que é importante para ti? Tiago ensinou-nos que a religião pura e verdadeira aos olhos de Deus é esta. Cuidar dos órfãos, cuidar das viúvas, os necessitados, os Lázaros deste mundo, nas suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Há cerca de 6 meses comecei a fazer voluntariado. Tenho agora mais contacto com os Lázaros deste mundo. Tenho a oportunidade de falar com alguns, ainda que limitado até pela questão linguística, muitas vezes, mas começo a perceber melhor que cada criatura é feita e amada por Deus, independente da sua origem, da sua cor, do seu sexo, que os conduziu àquela situação. Amanhã eu posso estar naquela situação. Amanhã vocês podem estar naquela situação. Eles são o Lázaro. Eles são o meu próximo. Eles são os órfãos e as viúvas da nossa sociedade. Eles são aqueles a quem Deus manda amar e testemunhar. Mas não apenas a estes. A cada pai, irmão, primo, tio, vizinho que ainda não conhece o amor de Deus. Já ouviram o clichê dizer que amanhã pode ser tarde e às vezes pensamos nisso apenas como clichê e não damos a importância. Mas a verdade é que num dia o rico estava vestido de linho e púrpura a dar uma grande festa. No dia a seguir pedia a ponta do dedo da água na sua língua porque estava a sofrer. Cerca de 22% da população mundial vive em pobreza extrema, mas uma porcentagem muito maior vive em morte espiritual. Amanhã pode ser tarde para quem tu amas. Não percas a oportunidade de amar e testemunhar com urgência, junto de cada perdido, a começar hoje. Oremos. Bondoso Deus e maravilhoso Pai, muito, muito obrigado pelo privilégio que é conhecermos a verdade, Pai. Obrigado também pelo privilégio que é sermos dignos do desafio e do chamado que fizeste para irmos e testemunharmos com urgência a cada um dos perdidos, batizando-os e ensinando-os a guardar até que tu venhas, Pai. Que não percamos essa oportunidade e que quando chegarmos lá possamos dizer, Pai, eu cumpri. Pelo teu poder e em ti, Pai, eu cumpri. Mas acima de tudo, olhar para trás e ver cada um daqueles irmãos, cada um daqueles pais, amigos, que nós amamos tanto de coração, Pai, mas que possamos olhar para trás e vê-los lá e juntos passarmos a eternidade. É apenas isto que eu te peço, no nome do teu bom Filho. Amém.